Lula não tem nem o que falar também. Porque vale repetir, vale insistir. Tudo o que países que prestam estão pedindo à Venezuela, a gente já não cumpre aqui. Exatamente. Aliás, Diante dessa crise toda, né? Olha que drama, pessoal. Eu tenho até pena do nosso presidente, esse velhinho tão simpático, né? Esse velhinho tão amoroso, né? Diante de toda a crise política na Venezuela, depois das eleições do último dia 28, Lula Lelé admitiu a amigos, nossa, ele tem amigos, segundo informações do G1, né? Que ele está numa situação delicada e complicada, porque ele vai ter que se posicionar em algum momento sobre o resultado das eleições. E o telefonema entre o Lula e o Maduro, que estava programado para a semana passada, pode acontecer ainda hoje, mas com a participação de México e Colônia na conversa. Vai ser um call. O ditador da Venezuela procurou Lula para um contato individual, mas o brasileiro prefere um debate colegiado. Uma verdadeira suruba esse call, né? Vamos falar a verdade. E não vai ser no WhatsApp, né? Não vai ser no WhatsApp. No WhatsApp não vai ser essa chamada. Não vai ser no né? Cone do Silêncio do Agente 86. O senhor lembra, professor Souza? Lembra do Cone do Lembra? Silêncio? Você também lembra, Luiz Arthur? Maravilhoso. O Cone do Silêncio do Agente 86. Vocês... Não, eles não têm idade. Aqui perdeu essa. Eles não têm idade para saber. Captou a referência. Maravilhoso. Ficamos devendo. E tem um detalhe, tá? A imigração venezuelana aumentou nas últimas semanas, depois das eleições e dos vários conflitos violentos entre as forças policiais democráticas e os manifestantes golpistas. Desde 28 de julho, mais de 1.000 pessoas cruzaram as fronteiras em busca de refúgio em outros países. O Exército Brasileiro informou haver uma onda crescente de infiltração estrangeira nos estados do Amazonas e de Roraima, na fronteira com a Venezuela. Segundo o governo federal, mais de 1.000 municípios brasileiros registraram a presença de venezuelanos em processo imigratório crescente desde 2019. Agora, como é que é possível, Luiz Arthur Nogueira, o Brasil ele admitir refugiados e dizer que há uma democracia? E qual o impacto disso para a economia brasileira? Porque, apesar do Lula não achar que são seres humanos, porque eles devem estar na mesma categoria da empregada doméstica e da mulher, né, pelo menos a mulher do filho dele, né, é pior que cachorro, são seres humanos e eles vão contar com algum programa, nem que seja de caridade, de igreja, que não paga imposto, justamente porque faz esses trabalhos humanitários, ou em algum momento vão precisar de emprego, etc., vão precisar de serviço de consulado, vão usá-lo certamente. Qual que é a tua visão disso? Pois é, Pavinato, por isso que a posição oficial do Brasil, que em algum momento terá de vir a público, ela é fundamental, porque o Brasil é disparada a maior economia da região. Vamos pensar com a cabeça do venezuelano que quer cair fora do país. Ele tem várias opções ao lado da Venezuela. A opção mais óbvia é da maior economia do Brasil. Aonde estarão as melhores oportunidades para uma nova vida? No país que é maior. Então é natural que ele procure o Brasil. Talvez o único empecilho aqui seja a barreira linguística, mas o português e o espanhol, convenhamos, não é tanto assim uma barreira. Agora, o presidente Lula, ele vai ganhar tempo. Ele não vai dar a posição do Brasil tão cedo. E aí, Pavinato, o Maduro foi muito inteligente. Como ele antecipou as eleições e a posse para o novo mandato é só no dia 10 de janeiro do ano que vem, a gente tem 5 longos meses para falar desse assunto. Exato. E ele, até lá, ele não está cometendo nenhum golpe, nenhuma fraude. Porque, na verdade, a fraude só vai se consumar se ele tomar posse no dia 10 de janeiro. Até lá, ele ainda está no atual mandato. Mas o golpe a oposição já cometeu se declarando... Isso. Né? E ele não, ele também se declarou, mas foi com carimbão
do STF, não, do Tribunal Supremo de Justiça, que é o equivalente brasileiro ao STF venezuelano. Vocês entenderam. Agora, Pavinato, eu quero saber o seguinte: se em nenhum momento, e acho que não vai acontecer mesmo, essas atas não forem divulgadas, como, em tese, exigiram Brasil, Colômbia e México, como o presidente Lula poderá se posicionar se ele não tiver lido as atas? Não, pois é, e o Nogueira tocou no termo certo, Pavi. Tempo, né? O Lula está ganhando tempo e, aliás, já faz 10 dias que a eleição aconteceu. Então, a posição do Brasil ainda é de cobrar transparência, porque esse foi o último posicionamento do Itamaraty, a nota divulgada em conjunto com Colômbia e México, pedindo transparência no processo eleitoral. Ora, se já passaram 10 dias da apuração e o vencedor já foi declarado sem que a íntegra dos votos tenham sido apresentados, já não houve transparência, né? Então, se era esse o requisito, se o Brasil estava aguardando se teria transparência ou não, que é um teatro muito mal feito, mas se era essa a justificativa, já não há mais como sustentar isso, né? Que transparência é essa? Já não tem. E agora, qual o próximo passo? Já que não houve essa transparência, o que vai fazer o Brasil diante disso? Até os outros governos de esquerda pelo mundo já se posicionaram, o próprio Chile, onde o Lula esteve essa semana, os Estados Unidos... Né? Teve aquela recepção de calorosa. gala nas ruas, né? Então. Você sabe que gala no Nordeste... Eu sei o que é. Foi mais ou menos isso Foi aí. falar isso. Norte, Nordeste. Tá. A gala o seringueiro individualmente, quando ele extrai a borracha da madeira, ele chama de gala. Vocês Perfeito. entenderam? Entendi. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, voltando a algumas casas antes da recepção de gala no Chile, o próprio Boric no Chile, o governo Biden, Kamala Harris nos Estados Unidos já se posicionaram, e talvez com interesses domésticos, inclusive, né? Não estou acreditando que esse posicionamento do Boric e do Biden seja por questão humanitária, porque estão preocupados com o drama da oposição na Venezuela, com a perseguição a cidadãos pelo regime tirânico do Maduro. Não é por isso, mas é possivelmente pelo constrangimento que causa a aliança com o Maduro. Não querem mais pagar o preço de ser um governo alinhado com o regime do Maduro. A essa altura do campeonato, vale mais fazer uma crítica a ele do que continuar do lado dele. O Lula e os governos do México e da Colômbia ainda não entendem isso. Acham que ainda vale a pena ficar na foto ao lado do Maduro, mas até quando? Em algum momento, acho que essa posição vai ter que ser revista. E até dá para fazer um parênteses, que na diplomacia a linguagem é sempre muito mais mansa, digamos. A diplomacia não é feita com arroubos, tem toda uma linguagem muito protocolar, então são notas de repúdio, é uma linguagem um pouco mais amena, digamos. É igual mas o mesmo Eduardo assim, Leite reclamando que não veio ajuda do governo federal, né? também isso. Aquela tucanada, aquela tucanada. É tucanada, é uma linguagem tucanada. Mas mesmo nessa linguagem tucanada, caberia, obviamente, um posicionamento mais firme do governo brasileiro. Não dá para fingir que nada está acontecendo ou cobrar transparência como se fosse uma eleição qualquer. Mas o presidente já falou. Não tem nada de normal. Estão tratando isso como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Ele já falou isso aí. Cobrou diálogo do governo com a oposição. E tem uma coisa, o Luiz trouxe a questão dos 5 meses. Cara, isso é fundamental. Eles vão ter 5 meses para o Lula fazer de conta e ele sempre dizer que ele é o temperante, o sóbrio, o equilibrado, o que quer conversar com todo mundo. Isso. Pois é, mas ele... não esqueça que ele é capaz de dizer que ele é democrata. Um cara dizer que é democrata, ter coragem de dizer que é democrata sendo quem é, dizer que é sóbrio... Não é quase nada. Então ele vai sempre se apresentar dessa maneira. Qual é o problema? Negociador também, ele reivindica esse papel de quem vai fazer a conciliação. Não, mas isso no Brasil ninguém tem dúvida que ele negocia. Mas o problema, olha, o problema dos 5 meses vai além da questão da Venezuela e do posicionamento do Lula. A gente não pode esquecer que o mundo agora tem um problema no Japão, tem o problema de uma possível guerra Irã-Israel, tem o problema dos ataques que a Rússia está fazendo a Kiev. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que ocorreu quando começou a guerra da Ucrânia e quando ocorreu a guerra do Hamas, aquele grupo terrorista de marginais e monstros, contra Israel. O primeiro impacto gera um embate, o mundo inteiro fica angustiado. Aí eles começam a arranjar uma forma de ter saídas para amenizar e criar um estilo de vida para as pessoas sobreviverem no caos. E as pessoas se acostumam com isso. São 5 meses para desviar a atenção em função do caos que está
provável, pode acontecer no mundo nesse momento, e para as pessoas se adaptarem, porque o próprio Maduro vai fazer o que ele faz sempre, vai aumentar os recursos para as Forças Armadas, aumentar as bolsas que ele tem, pedir mais dinheiro para a China, entregar para a China mais coisa que a Venezuela possa oferecer e vai garantir os recursos mínimos para ter aqueles 3 segmentos, funcionalismo público, Forças Armadas e os que vivem da Bolsa Venezuela. Realmente, sim. Porque se a gente vier colocado no meio da bosta, os primeiros 10 minutos são insuportáveis. Mas depois a gente vai acostumando com o cheiro. É impressionante, é isso mesmo. A imagem é nojenta, mas é isso mesmo. Você se acostuma com o mau cheiro e acha que aquilo é normal, é natural. E aí vai acontecer, o Lula vai até dizer que foi graças a ele que houve a possibilidade de diálogo e vai reivindicar uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz. E não esqueçamos que a Dilma é presidente do Banco dos BRICS. Sim. Né, Gesiane? Para liberar uma graninha para a Venezuela. Como já fizemos, num passado não tão distante. Não, mas agora com o Banco do BRICS, agora com o dinheiro chinês. Isso, exatamente. Com Nhen. Agora não vai ser mais mimimi, vai ser nhen. Exato. Ele fala, o Lula, né, segundo aí o G1, que ele está numa situação delicada e complicada. Não está, gente. Não está numa situação delicada e complicada se ele tivesse princípios de moralidade, porque a situação está mais clara do que um dia de sol em Recife, ao meio-dia. O professor Olavo de Carvalho, em 2006, escreveu um artigo que rendeu uma das frases mais famosas dele, que é a seguinte: moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. O fato do Lula, né, falar ali nas entrelinhas, falar que não está vendo nada demais, o fato do partido dele falar que na Venezuela existe uma soberania popular e democracia e que está tudo pacífico, o fato dele atacar a própria imprensa, que se comporta como um puxadinho, né, do partido político dele, quando ameniza o tempo todo a situação na Venezuela, dizendo que a imprensa, na verdade, está pintando a coisa como ela não é. Tudo isso já se enquadra, no mínimo, nessa defesa moderada da verdade. No mínimo, para dizer o mínimo. Então, quer dizer, ele já está prestando um serviço à mentira, ele já está prestando um serviço à Venezuela. Não é uma situação delicada e complicada. Se nós estamos vendo que tem um ditador, se nós estamos vendo que há pessoas sequestradas, se nós estamos vendo que há pessoas presas, se nós estamos vendo que há pessoas mortas, porque se opõe à ditadura da Venezuela, não tem situação delicada e complicada, você se opõe a isso. Mas, para fazer a sua oposição, você primeiro precisa ter uma base de valores e de princípios, coisa que o Lula, que o PT e que a esquerda não tem. Então não é situação delicada e complicada, ele só está esperando a poeira baixar para ele poder aí prestar a amizade dele de maneira mais incisiva ao Maduro, que inclusive, vale lembrar mais uma vez, isso incomodou o Maduro ali naquela semana antes do suposto pleito, né? Do pleito que aconteceu na Venezuela, quando ele fala para o Lula, se está assustado, toma um chazinho para acalmar. Então isso incomoda também, porque mais uma vez, lá lembrar, já que mencionamos o Olavo de Carvalho, a gente sempre precisa colocar nessa jogada aí Foro de São Paulo. Então isso incomoda o Foro de São Paulo, que todos esses líderes não estejam com bastante incisividade no apoio ao Maduro. Mas ele só está esperando a poeira baixar para poder falar lá na frente. Posso complementar a frase dele? Essa frase dele é maravilhosa, mas eu diria aí que no caso não é nem uma defesa moderada da verdade, aí é uma falsificação moderada da mentira que presta um serviço à mentira absoluta. É o que está acontecendo. Porque ele não está nem fazendo uma defesa moderada da verdade, ele está falsificando a verdade. Ele está falsificando de uma maneira moderada, fazendo de conta que existe a possibilidade de reivindicações na justiça. Isso é uma falsificação da verdade. Ele é um mentiroso. A grande questão é que o Lula não tem nem o que falar também. Porque vale repetir, vale insistir. Tudo o que países que prestam estão pedindo à Venezuela, a gente já não cumpre aqui.